Gravando. Começando mais um Contra a Cultura, mais um episódio. E olha, no comecinho dessa temporada, eu já comecei o episódio direto no assunto e já cumprimentando a galera do estúdio, mas eu não posso começar esse episódio sem cumprimentar você que está assistindo a gente aqui através do vídeo, através da nossa rede social. Parabéns pra você dessa data querida. Hey, tô fazendo felicidade. Hey, no aniversário, Muitos não tô sabendo. episódios de vida. Número 100! Episódio de número 100. Esse é especial. Isaac, sobrevivemos. Nós somos os remanescentes Olha só, desse 100 programa. episódios, cara. Você acredita nisso? 100 Verdade. Já episódios. passou aqui Thiago Rodrigues, Nayeli Leite, Charles Siqueira. Agora Maiara Costa está aqui com a gente. E nós sempre temos convidados também. Mas nesse episódio em especial temos aqui o nosso convidado, o pastor Peterson. Qual que é o sobrenome que você usa? Santos. Peterson Santos. A Nayeli falava assim, ai, a Bianca e o nome e sobrenome. Precisa falar o sobrenome das pessoas? Precisa. Ainda mais quando o cara é santo, né? Pois é. Peterson, pastor Peterson, tá aqui então comemorando, participando que dessa honra, que história. privilégio. Episódio de número 100, Poxa. quantos desafios, quanto Foi. aprendizado, quanta coisa boa, quantos feedbacks, Verdade. não é? E a gente Muitos agradece. testemunhos muito bonitos. Agradece a sua participação juntamente com a gente nessa história. Você é o responsável por tudo isso. Claro. Se não tivesse gente ouvindo, não tinha programa, né, Isaac? Não, a Aí gente estaria já fazendo ia- um pequeno grupo quarta-feira à tarde em casa. Então, obrigada a você que nos assiste através das redes sociais, a você que nos ouve através da Rádio Novo Tempo ou através do podcast no seu aplicativo de celular. E a você que, sei lá, ouve a gente no site da Rádio Novo Tempo, ou você que fez download, seu amigo passou para você. Enfim, tá acompanhando aqui o Contra a Cultura. Nome da nossa temporada, segundo episódio, Finalmente Jesus. Finalmente Jesus. E o título do episódio de hoje, Por Livre e Espontânea Pressão. Frasezinha que eu já fico de cara com ela. Bianca, você pode fazer, ou senão você morre. É a escolha sua. Fica tranquila, Fica em sem paz. pressão. Tranquilo. Sem pressão, né? Bianca, antes de a gente entrar no tema, temos indicações hoje para os nossos ouvintes e espectadores. O que você tem aí para indicar pra gente? Olha, na verdade, você, por livre e espontânea pressão, falou pra A gente brincadeira. trabalha assim, né? Falou pra eu indicar esse livro aqui, ó. Segredos de Daniel, Jacques Ducan. Nossa, um baita teólogo aí, entendedor de línguas Profecia. hebraicas, das línguas hebraicas, não, da língua hebraica, Ah, né? Exegese do Antigo Testamento, ele é da Andrews, Universidade da Andrews. Muito bacana, Sabedoria e Sonhos de um Príncipe no Exílio. Vai falar sobre Daniel aqui. É basicamente, que é o assunto de hoje, né? E eu esqueci de indicar no episódio passado, que era mais especificamente Apocalipse, mas é o que a gente vai estudar durante toda essa temporada. Esse livro aqui é da Unas Press, organizado pelo Frank Holbrook. Estudos selecionados do Apocalipse, você pode encontrar lá no site do Unasp. Beleza? Muito massa. Duas indicações, então, de leituras. Segredos Leitura de leve Daniel. aí, tranquila, de bolso. Você lê na fila do hospital, na fila do... Esse aí que você tá Dependendo do segurando é hospital, mais dá ou menos. Se você ficar muito tempo internado lá, você termina. E às vezes você já tá na cama, assim, tá a terminar, é bom você já ler isso aí logo antes de Já morrer. termina a porque- vida lendo isso. Vai Vamos bem. lá, então. Por livre e espontânea pressão, o que a gente vai estudar hoje, nesse episódio aqui do Contra a Cultura? A gente vai perceber agora, a gente terminou falando, né, no episódio passado, sobre esse modus operandi de Satanás que se manifesta em todos nós, né? E na história da Bíblia você percebe várias civilizações e sociedades se levantando que tem na sua raiz, né, esse modus operandi. E a principal delas, que vai se tornar o ícone usado em toda a Bíblia, especialmente em Apocalipse, é Babilônia. E onde a gente vê a manifestação histórica de Babilônia acontecendo? No livro de Daniel. Então a gente vai fazer uma visita rápida aqui, panorâmica, no livro de Daniel, para entender essas estruturas babilônicas e, entendendo elas, a gente vai perceber como elas se aplicam em outras sociedades e, principalmente, individualmente. No nosso coraçãozinho de Então, pedra. esse modus operandi, ele continua. Não é só aquela instituição religiosa, política, social, não. Ela acontece a nível individual nas nossas escolhas diárias. Vamos lá, então. Esse modus operandi que você tá... Eu acho que é a palavra-chave dessa temporada. Ó, tá gostoso de falar. Peterson, Modus operandi. Modus operandi. Não é modus operandi, mas é modus operandi. Pastor Peterson, a Bianca ela é a rainha dos neologismos. Strudel. A gente sempre estuda o guia de Strudel.
Alemão. Sabe É. por quê? É, entende? Tem um É pra dar água na trava-língua, boca. tem umas Tudo. coisas erradas aqui que saem, mas eu vou corrigindo aqui, né? Então vamos lá, modus operandi. Ele começou aonde, Isaac? Como assim? A gente deu uma introduçãozinha lá no episódio passado, mas fala um pouquinho dessa cronologia aí, desse modus operandi. Então, a gente percebe que Deus criou o mundo perfeito, Uhum. certo? Coloca Adão e Eva como sua imagem e semelhança para o representar no cuidado da terra Uhum. e coloca diante deles uma escolha. Ou você aceita a minha vontade, que é plena, perfeita e pura, e vocês vão prosperar, ou vocês escolhem fazer do jeito de vocês. E a gente percebe que um ser chamado Satanás, que é a serpente, tenta Eva e, consequentemente, Adão, a viver do seu próprio jeito, a criar suas próprias regras e a questionar a vontade de Deus. A princípio, ele coloca de que Deus ele é opressor, por isso que a gente não pode fazer a nossa própria vontade. Só que o que acontece é o problema, é o contrário. Quando o ser humano toma suas próprias escolhas dentro do conceito moral e ético, ele começa a se tornar opressor cada vez mais. Então, qual que é o estilo que o ser humano usa para fazer qualquer coisa? Opressão, força, coerção, engano, autopreservação. E assim a gente vai vivendo durante toda a história do planeta Terra pós-queda, né? Só que agora a gente vai começar a estudar isso de forma mais corporativa, como isso funciona como uma filosofia mais ampla. E entender Babilônia é entender a essência do problema do grande conflito, entendeu? Então a gente vai agora dar essa estudada para ver como é que isso se aplica. E o personagem que vai nos guiar nessa jornada, pelos corredores de Babilônia, é Daniel. Antes, porém, da gente ir para Daniel, é preciso dar uma recapitulação no contexto da nação de Israel, que é a nação, né, de Daniel. De Daniel. E já não era mais Israel, já era Judá agora, né? Israel já Daniel tinha ido pro Beleléu há muito tempo. Foi como prisioneiro pra Babilônia. Isso. Então, o que aconteceu antes, né? Aí eu chamo os universitários para comentar pra gente. Temos dois ótimos aqui, né? Claro que você não se referiu a mim, então podemos... Eu já saí da universidade faz um tempinho, mas Entendi. quem sabe, né? Estudar sempre é bom. E aí, Peterson, antes da Babilônia ali de Daniel? O plano de Deus era aquele: sejam felizes. Eu vou fazer tudo, preparar tudo para vocês serem felizes. Caminhem comigo. Eu vou dando as dicas, vocês vão ser felizes desse jeito. Aí o Satanás vem, dá aquela quebrada, mas Deus vai trabalhando com o seu povo. E a história da Bíblia vai mostrando Deus cuidando, correndo atrás de um povo que quer fugir, né? Um povo difícil, né? Difícil. Difícil por quê? Ô, povinho. Porque o modus operandi está dentro do coração, né? Não, a gente quer, mas não quer. Quando o povo começa a ficar rico, começa a desandar de novo. Então Deus abençoa, o povo desanda. Juízes é esse ciclo, né? Oxe, Opressão dos povos vizinhos, Deus vem, acaba com os povos, Israel prospera, cai na idolatria, se afasta cai no de Deus. Babilônia. Vem a correção de Deus através dos povos. E isso aí vai acontecer, ó, Tempo ciclicamente o tempo Não, e o todo. mais interessante dos cativeiros, né? Porque já que o reino foi dividido em dois, né? Norte e sul, Samaria e Jerusalém agora como capitais de ambos os reinos, o mais interessante é que os reinos estavam assim, indo muito bem, obrigado financeiramente falando, o rei estava sendo assim, respeitadíssimo, ou seja, as coisas estavam indo, financeiramente falando, muito bem. Mas eles estavam indo cada vez de mal a pior, e você percebe isso quando você lê os profetas ali no Antigo Testamento, fora de Daniel, né? Quando você lê os outros profetas, você percebe como esse modus operandi da Babilônia estava dentro do reino ali. Porque era um reino opressor, abusivo. Né? Salomão, ele força a barra também, começa a cobrar imposto. Roboão, que é o filho de Salomão, vem e arrebenta de cobrar imposto do povo. Então, aquilo que era para ser bênção, agora começa a se tornar maldição. Salomão institui mão de obra escrava para construir seu palácio. Ele começa a fazer tudo aquilo que Deus advertiu que os reis não fizessem, que é adquirir cavalos do Egito, que era o maior símbolo bélico da época, né? Você não tinha tanque de guerra, você tinha cavalo. Colecionar mulheres, acumular ouro. E aí, Israel, que lá em Êxodo, antes ainda da lei, quando Deus está instituindo sua aliança, falando assim, olha, eu salvei vocês da escravidão, eu libertei vocês da Babilônia egípcia. Sistema opressivo. Dessa escravidão, da opressão, do poder. Vocês vão ser o que agora? Vocês vão ser um reino de sacerdotes. Como assim? Vocês vão ser essa mediação de me revelar para as outras nações. Então Deus dá um conjunto de leis para quê? Ó, vocês vão fazer isso porque essa é a minha vontade santa. Dentro de um contexto ainda caído, né? Não tem como você voltar pro Éden. Mas dentro do que vocês estão agora, essa aqui é a minha vontade santa para vocês prosperarem, irem bem. Vão ser felizes desse jeito. Vão ser felizes desse jeito. Eu proponho a bênção para vocês, para que vivam. E aí, quando vocês estiverem no meio das outras nações, é interessante que Canaã, ela ficava num ponto muito estratégico geograficamente, porque todas as outras nações estavam em volta. Israel seria um estudo de caso para as outras nações olharem e falar assim, mas por que eles prosperam tanto, são felizes, são abundantes? Ah, é por causa do Deus deles. E as outras nações seriam levadas a Deus. Só que Israel, pela sua opulência de acumular e ficar para si,
adquire o modus operandi de Babilônia, né? Se torna cada vez mais opressivo. E aí você chega lá em Isaías, por exemplo, Isaías adverte o povo de que eles estão celebrando a Páscoa enquanto possuem mão de obra escrava. Uau. A Páscoa, que é um símbolo Da da liberdade. libertação do escravidão. Escravo, traz lá o cordeiro pra gente celebrar a Páscoa, entendeu? Então assim, ó, aí os profetas começam a falar assim, olha, se vocês continuarem assim, vocês vão pra Babilônia. Vocês querem ser Babilônia? Tem um lugar onde isso acontece. Vocês vão pra Babilônia. Então, vocês não querem cumprir o propósito de iluminar as nações, de levar Deus para as outras nações? Então, vocês vão fazer isso quer queira ou quer não. Então, Israel vai pra Babilônia não só para ser disciplinada por Deus, mas por forçosamente cumprir o propósito que eles deveriam estar cumprindo. Por né? livre e espontânea pressão. Tiveram que revelar, então, o Deus deles, né? Eles foram experimentar na prática, né, Bianca? Então vai viver lá na Babilônia, como É. é que é? E lá eles sentiram toda a opressão de novo. Só Isso. que agora não como opressor, como oprimidos. E lembraram lá de Israel, lá no Egito. Puxa, Então, Babilônia levou o povo de Israel como escravos Uhum. para o meio deles, né? Para a Babilônia. E Isso. Daniel tava no nessa aí, pacote. foi no pacote. Existem várias incursões que Nabucodonosor faz contra Israel, cada vez ele vai tirando mais. E numa dessas incursões, é a primeira? A primeira. Primeira. A primeira Daniel já vai, depois ele leva já praticamente todo mundo, só fica os aleijados, os mendigos lá e tal. Mas enfim, basicamente ele leva quase todo mundo. Israel se torna insignificante. Israel não, é Judá, né? Ajudar. Sim. A gente chama Israel, que é o É povo de Israel, mas Israel já tinha sido destruído. 10 Pelos tribos que assírios. estavam no Que era norte já haviam sido as dizimadas. 10 tribos do norte, acabou. Havia sobrado só Benjamim e Judá no sul, que daí, etimologicamente, saem os judeus, né? Por isso que não é mais Israel, agora é os judeus. Né? Hum. Então os judeus vão para Babilônia e lá vão ser oprimidos. Exato. E é interessante o sistema babilônico de opressão, porque se você ler Jeremias capítulo 15, é um capítulo bem interessante, porque vai dar o contexto, né, do porquê do cativeiro babilônico ter ocorrido. Ali, dos versos 1 a 4, você vai perceber que havia algumas formas de Babilônia oprimir. Qual o capítulo aí? Jeremias 15, Jeremias 15. dos versos 1 a 4. Então, ali você encontra que a morte, Babilônia poderia trazer espada, Babilônia poderia trazer fome, isso está no verso 2, ou Babilônia poderia trazer cativeiro. Então foram tempos muito difíceis para o povo de Deus quando acontece o que está escrito em Daniel 1, verso 1, que é o momento em que Nabucodonosor sitia, né, pela primeira vez ali, Jerusalém. Então você percebe que Babilônia não deixa você correr para muitos lugares. Se você não entrar no esquema, você vai morrer. Ou essa morte vai ser lenta e dolorosa, ou essa morte vai ser rápida, porém você vai morrer porque o sistema é esse, é opressor mesmo. Sim ou com certeza você vai fazer a nossa vontade. É assim que Babilônia funciona. Se não, castigo vem. E aqui no capítulo 1 a gente vai ser introduzido a uma metodologia agora que Babilônia vai utilizar para poder modificar a cabeça de Israel e torná-los subordinados ao seu estilo de vida. Ele vai atacar diretamente a cultura, a educação, os hábitos dentro desse contexto para tirar o restante de judaísmo que existe nos judeus e deixar eles como cidadãos babilônicos de fato. Então a gente percebe aqui algumas coisas. Ele vai atacar o quê, primeiro? Então, aqui a gente encontra 3 linhas de ataque, vamos dizer assim, né? A gente encontra a Babilônia tentando mudar o caráter. Isso a gente vê na mudança do nome. Um exemplo disso, né? Daniel, o quê? Deus é meu juiz. Deus é meu juiz. Aí ele vira Para Beltesazar, Beltesazar. o guardião dos tesouros do deus Bel. Ou seja, tira o nome divino e coloca o nome idólatra. nele. O nome da Bíblia tem a ver Tem com uma isso. ligação. Caráter, Tem totalmente caráter. entendeu? Não é que nem hoje, né? Então eu vou mudar a sua forma de pensar. Vou mudar o seu caráter mudando o seu nome, a sua adoração, que aí eu estabeleço para você nomes de divindades pagãs, e eu vou mexer no seu estilo de vida completamente, aí Alimentação. e mandando para as universidades, eu vou mexer na sua mente, no seu caráter, no seu estilo de vida, na sua adoração. Isso é enculturação, né? Babilônia já tinha o esquema todinho preparado para receber as pessoas de qualquer reino que eles invadissem. Eles faziam isso, né, costumeiramente. É. Pegavam os melhores jovens ali, capazes, falavam, vocês vão trabalhar comigo. E foi isso que aconteceu com Daniel e seus amigos, a história super Sim, conhecida, onde a gente viu que Daniel foi cativo lá para Babilônia, aí, né, teve as comidas do rei e os conhecimentos, né, as universidades e tal. Então a gente está contextualizando Daniel dentro Isso. dessa imposição babilônica. E olha que interessante, Bianca. Se você pega os grandes influenciadores digitais da nação, né? e você converte eles à nossa filosofia de vida babilônica, eles vão influenciar os outros. Então, o que está acontecendo aqui? Satanás, Nabucodonosor,
Eles querem mudar a cabeça do judeu, os principais, mudando a cabeça deles, fazendo eles absorverem Babilônia, eles vão replicar isso nos outros. Só que aí Deus levanta 4 homens, Daniel e seus amigos, para falar assim, não, vocês vão permanecer fiéis à minha filosofia. Se a filosofia de Babilônia é preservação a todo custo, a gente chega aqui no capítulo 2 de Daniel, aliás, no capítulo 3, né? A gente pode passar pelo 2 depois. Mas no 3 você chega e os 3 amigos deles são oprimidos a adorar Nabucodonosor. No formato de estátua de todos os deuses ali no ouro e tal. E aí ele fala assim, olha, se vocês não se dobrarem, vocês vão morrer, queimados. E eles falam assim, olha, ainda que você me mate, ainda que você nos mate, a gente não vai virar as costas para Deus. Ou seja, aqui Deus está mostrando o modus operandi do reino de Deus, que é o sacrifício. E a gente não falou isso no episódio anterior, mas quando você chega lá em Apocalipse 12, uma das características desse remanescente, né, da mulher é, diante da morte, não amaram a própria vida. Então Deus está começando não, ele sempre fez isso, né? Esse é o remanescente. É cultivar um povo, um representante que não coloca as suas próprias vontades, a sua própria vida acima dos princípios celestiais. E a gente vê isso na exposição máxima e perfeita em Cristo, né? Se possível, afaste-me esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Se é morrer, eu morro, entendeu? Então aqui você vai ver o tempo todo, na história de Daniel e seus amigos, esse conflito entre as duas filosofias. Deus está preservando Daniel, então qual que é a ideia do capítulo 1? Não, a gente não vai se dobrar ao sistema filosófico de Babilônia. A gente não vai adquirir esse modus operandi na Nabucodonosor nossa fez vida. uma estátua, né? Onde ele impôs que as pessoas deveriam adorar essa estátua. E Daniel e seus amigos se recusaram a fazer isso, né? Agora, como esses 4, né? Esses 4 jovens... Porque eles eram jovens e eu acho extremamente importante frisar isso. Quando eles Esses chegam a 4 Babilônia, eles estão jovens novinhos. enfrentaram toda essa opressão. Como é que eles ainda, com esse grande desafio, transpareceram o caráter de Cristo? Como é que foi? Daniel aqui, a Bíblia vai dizer no capítulo 1, verso 8, que ele toma uma decisão firme. Eu não me contamino com Babilônia. Eu estou aqui contra a minha vontade, né? Eu fui trazido para cá à força, porém eu não me contamino porque eu sei quem é o meu Deus e ele é o meu juiz. Aí ele faz jus, né, ao nome que ele havia recebido. E essa é a base, né? A gente tem que saber quem a gente é, quem a gente acredita, qual que é o sistema que tem de fato dominado a nossa vida, né? O que pauta a minha vida? É o modo operandi da Babilônia, o modo operandi do reino. Sim. É ali que eles sabiam qual era o deles e não fizeram Tinham segurança nisso. E sabe o que acontece, Bianca? Quando a gente chega no final do capítulo 1... De Daniel? De Daniel, você percebe que Deus pega esses homens e fala assim, já que eu vou contar com esses 4 aqui, eu vou usar a vida deles para virar a Babilônia de cabeça para baixo. Então fala aqui, a esses jovens, Deus capacitou com inteligência, com o dom de interpretações para Daniel e tudo mais, que vai ser crucial no restante da história de Nabucodonosor, né? Mas, ou seja, aqui tem pessoas fiéis, aqui tem um remanescente, eu vou usar eles para poder converter Babilônia, para poder transformar a Babilônia na figura de Nabucodonosor, né? E aí a gente vai pro capítulo 2, tem a ideia do sonho ali, da estátua, aquela coisa toda, Deus colocando para Nabucodonosor com amor. Como é que você falou, Mayara? Usando a linguagem de... Deus é fantástico, porque ele falou com Nabucodonosor na linguagem que Nabucodonosor entendia. Ele era um idólatra, então ele tinha muitas imagens. E eles acreditavam muito nos sonhos. Então, todas as vezes que um rei tinha um sonho, ele acreditava que eram as suas divindades tentando dar um recado importante. Isso já ocorreram no Egito, né? Com José. Já havia ocorrido. A mesma ideia. Então, eles valorizavam muito a questão do sonho. Então, é aqui Deus falando na linguagem que Nabucodonosor poderia entender. Tem uma expressão muito legal que o John Pauline usa, que é um teólogo adventista, ele fala assim, Deus encontra as pessoas onde elas estão. Então, ele sempre vai te utilizar da cultura, do entendimento daquela pessoa para falar diretamente com ela, né? Então, Deus respeita as individualidades e características da pessoa. E aqui é o que ele faz com Nabucodonosor. Deixa eu fazer uma ponte aqui. Daniel 3 e Apocalipse 13. Nós temos uma ponte forte aqui. Daniel 3, você vai encontrar várias vezes a palavra adoração. Isso. Várias vezes, mas pelo menos olhando por cima aqui, umas 7, 8. Então, o foco do capítulo 3 de Daniel vai trabalhar a questão da adoração. Então, é uma adoração forçada, é a estátua, se você não participar, você vai morrer, aquela pressão, modus operandi perfeito. E lá em Apocalipse 13, a gente vai ver de novo esse mesmo sistema acontecendo novamente. Então, e a projeção para o fim dos tempos, né? Ou seja, vai acontecer de novo esse processo de coerção no sistema de adoração e de domínio de mente também, de modus operandi. Né? Sim. Não, e aqui no final do capítulo 3, Nabucodonosor reconhece o poder de Deus,
mas ele ainda não conhece a Deus. Então o que ele fala? Agora é pra adorar o Deus Sadraque, Mesaque e Abednego. Que legal, que bonito. E se não fizer, vai morrer todo mundo. Então a gente entende que no Tipo, final não dos entendeu, tempos, não entendeu, né? Conversão. essa contrafação de um mau entendimento de quem Deus é vai gerar uma adoração coercitiva. Só que quando você adora por coerção, você não tá adorando a Deus. Porque Deus não é coercitivo. Deus é liberdade, é amor, né? Então é muito importante o pastor ter levantado isso daí. Me trouxe aqui uma lembrança de que Daniel, né? A gente até conhece a história de Daniel, ele orava, né? E ele orava com as janelas abertas e tal. E aqui você falando de adoração, né? A gente falando sobre adoração. Ele realmente deixava evidente para Que lado ele a estava. quem ele adorava, né? E tem vezes que a gente gosta de deixar isso muito subjetivo. Não tinha vergonha, né? E tal, não sei o quê. Agora você sabe, Bianca, que esse testemunho é muito mais profundo do que a gente pensa. A gente gravou lá no Hiperlinkados, eu nunca tinha estudado isso, o pastor Diego e o pastor Júnior trouxeram, não sei de onde eles tiraram isso, mas eu achei muito profundo porque, tipo assim, isso já era o finalzinho da vida de Daniel e era o finalzinho dos 70 anos profetizados por Jeremias. Falou assim, daqui a 70 anos vocês vão ser libertos, mas tem uma condição para vocês serem libertos. Vocês precisam me buscar em oração de todo o coração. Buscar-me eis, me achareis quando me buscarem de todo o coração. 29. Ou seja, quando chegar no final dos 70 anos, vocês precisam buscar em oração, se ajoelhar, me pedir para eu voltar, virado, né? Aquela ideia de virar pro templo, lá pra presença de Deus. Aí Daniel pensa assim, poxa, agora que vai acabar, que é o momento da gente orar mais do que nunca, do nada sai um decreto dizendo que quem orar para outro Deus que não seja Nabucodonosor vai ser oprimido. Olha como é que é o teste de obediência aqui para Daniel. Se Daniel para de orar, todo mundo vai parar de orar também, porque Daniel é a referência, né, dos judeus. Só que se ele para de orar, o povo não quer tanto assim sair de Babilônia. Então você vê a sinuca de bico que Daniel se encontra. Então ele fala assim, não, eu vou orar e vou fazer isso de forma testemunho público, mesmo que eu tenha que morrer, porque agora é uma questão assim de vida ou morte. A gente precisa sair de Babilônia, os 70 anos vão se cumprir, entendeu? Então, de novo, fazendo esse paralelo com o final dos tempos, essa ideia de ser fiel até a morte, de buscar a Deus e falar assim, não, Deus é mais importante do que minha própria vida, né? Essa é a ideia do remanescente, é o que coloca a sua vida como um preço muito pequeno a se pagar pela oportunidade de limpar suas vestes no sangue do Cordeiro. Só um parênteses aqui, a gente tá falando do Daniel 6 agora da oração, Sim. a gente tá em Dario, né? Na verdade, Isso. os 70 anos da Babilônia já terminaram tinham aqui. terminado. Só pra gente não Sim. escapar aqui da... Já acaba os 70 anos de Babilônia? Acaba, né? Com o fim do... Tá 70 perto, anos de exílio, né? tá perto da libertação, né? Uhum. Tá bem pertinho. É isso mesmo. O nosso guia de estudo, ele traz aqui uma parte falando sobre essa questão do caráter de Daniel, que ele era uma pessoa muito humilde, né? Uma pessoa que humildade tem a ver com identidade, a gente já colocou isso, então ele sabia de quem ele era e tal, então por isso ele tinha essa confiança, ele tinha essa determinação em seguir a Cristo, em transparecer isso para os 4 cantos da terra e tal. Então, mais uma característica aqui que eu achei bem legal, falando sobre a fidelidade também de Daniel, né? A gente falou bastante sobre isso na temporada passada. Então, é legal a gente colocar isso aqui também como exemplo pra gente hoje, né? De humildade, de fidelidade, de sacrifício. Eu acho que é o que mais a gente aprende com uma das coisas, né? Que a gente aprende com a história de Daniel. Tem um negócio legal aqui, capítulo 6, Daniel, diz assim, verso 4. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. O camarada, ele era top, ele era referência lá na Babilônia, agora já no reino Medo-Persa, Daniel continuava referência. Esse cara, ele é bom, esse cara não dá trabalho pro rei, ele ajuda o rei. Quando um governo sobrepujava outro, o normal era você exterminar toda a corte, né? Isso, Pra não ter vingança, não ter nada. Daniel sobrevive de um reinado pro Ele outro. fica chamado depois de novo, se lembram dele, tem um cara aqui que é nota 10. E ninguém acha culpa nele. Nosso modo de vida é um modo de pregar esse evangelho, né? Muito bem, a gente tem 30 segundinhos e aí eu pergunto, talvez essa resposta seja até longa, mas talvez a gente possa colocar resumidamente aqui. O que Daniel tem a ver com essa revelação, esse conflito que a gente está propomos no primeiro episódio?
Todos estamos inseridos em Babilônia, é isso que o Apocalipse vai mostrar. E o chamado que Deus nos faz é que a mesma coisa como o que Daniel fez, que nós também possamos fazer, porque o chamado que Deus tem é o mesmo. O chamado dele é retirai-vos dela, povo meu. Então nós estamos inseridos, precisamos sair, mas para isso precisamos conhecer Deus e ter intimidade com Ele. Quando você vai lá para Apocalipse, né, uma das palavras mais chaves sobre o remanescente é o que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Agora, se você for pegar na semântica do que é o testemunho de Jesus, qual foi o testemunho básico de Jesus? Eu faço a vontade de Deus mesmo que isso custe a minha própria vida. Esse foi o testemunho que Daniel deu, que José deu, que todos esses grandes heróis da fé deram, mas que de forma mais perfeita você tem isso em Jesus. De alguém que tem o poder para se libertar do sofrimento e da morte, mas fala assim, não, se eu tô aqui para morrer, essa é a vontade de Deus para salvar as pessoas, é isso que eu vou fazer. Então o remanescente, os Daniéis de hoje e do futuro, são aqueles que falam assim, não, isso vai custar minha vida, mas eu tô aqui para pregar a mensagem de salvação e dar o testemunho de quem Jesus foi e quem ele é na minha vida. Se couber ainda, Daniel está vivendo na Babilônia, o povo de Deus está fora de Jerusalém. E o plano de Deus era que lá em Belém, onde ia nascer o Salvador, o povo precisava estar lá. Então era um momento muito perigoso, entre aspas, o plano da salvação estava em risco, o povo estava fora de Israel. Isso. Eles tinham que voltar, a profecia dizia que eles iam voltar. E aquele momento era muito especial. Então o conflito todo tem um ponto alto ali em Daniel. Falou, preciso levantar um povo agora, preciso de gente fiel. Quem? Vai ser 4? Só tem 4. Esses 4 eu vou dar poder para eles, vou trabalhar com eles. E aí o grande conflito continua, porque o povo volta para reconstruir Jerusalém, e aí o Messias pode chegar naquela região. Muito bem, Deus levanta povos, Deus levanta pessoas para testemunhar não seus milagres, mas testemunhar o seu caráter. Essa é a maior lição da Bíblia e das histórias do grande conflito. E que esse possa ser o seu desejo também, de testemunhar o caráter de Cristo, que ele possa transparecer na sua vida. Obrigada, Peterson Santos, Aí Pastor sim. Peterson. Obrigada. Eu que agradeço. A gente agradece aqui a sua participação. Maiara Costa. Muito obrigado, Bia. Isaac Satisfação. Rezende. Isso aí. Um Até a abraço. próxima, um abraço. Até semana que vem. Feliz 100 episódios. Feliz 100. Somos centenários. Somos centenários. Muito bom. Renatinho, valeu. Obrigada a você aí de casa. Até a próxima.